Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a quinta-feira até agora? Espero que bem. Agora são 4 e pouquinho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Vamos orar para a gente começar, irmãos, a ler a palavra, a estudar um pouquinho, a entender um pouquinho, a conhecer um pouco dessa palavra que é santa e poderosa, que ela cura, ela liberta, ela transforma, ela muda o nosso coração e o nosso caráter. Amém? Vamos orar, irmãos, para a gente começar? Olha o cabelão. Glória a Deus, né? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja somente a Tua presença, meu Pai. Papai, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por mim, meu Pai, pela minha vida, pela minha família, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, Papai. Papai, eu venho estar colocando a minha vida, meu Pai, nessa presença, a minha família. Coloco também, meu Pai, a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, e a família dela coloca na sua presença, meu Pai. Te agradeço, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por cada um de nós. Que o Senhor venha estar derramando da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nos encha com Teu Espírito Santo, nos capacita, meu Pai, conforme a Tua vontade, meu Pai. Papai, hoje iremos ler a Tua palavra, meu Pai, iremos aprender um pouco sobre intimidade contigo, Papai. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós sejamos mais íntimos de Ti, meu Pai, que a gente venha Te buscar mesmo, verdadeiramente com o nosso coração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, conduza, meu Pai, essa mensagem, meu Pai, conforme a Sua vontade, que não seja eu que esteja falando, mas sim o Seu Espírito Santo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, e essa palavra nas Suas mãos. Conduza tudo conforme a Sua vontade, meu Pai, pois ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, a gente vai falar sobre intimidade com Deus, na oração, no jejum e também na leitura da palavra, e principalmente em atitudes, irmãos. Amém? Conforme eu sempre faço, quando eu estou aqui no serviço, quando eu tenho um computador, eu anoto tudo, tá? Desculpa. Aí eu anoto tudo, e tudo que eu vou falar tá tudo aqui, tá? Aí eu vou falar com vocês agora. Amém? Irmãos, hoje o tema é intimidade com Deus, tá? Então, intimidade com Deus é uma relação pessoal com Ele, que envolve, irmãos, conhecê-lo, experimentar a sua presença e entender o seu caráter. É também, irmãos, ter uma amizade profunda que pode ser alcançada através da oração, da leitura da palavra e escutar a voz de Deus, mas também sobre o jejum, viu, irmãos? A gente deve jejuar para a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo, irmãos. Amém? Vamos abrir, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém? Que fala assim, irmãos. Cadê? Aqui, ó. Fala assim, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. E ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Agora, irmãos, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, irmãos. Que fala assim, irmãos. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Olha que bênção, irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus por isso, irmãos. Irmãos, vamos abrir agora lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Que fala assim, irmãos. Deixa eu segurar aqui, senão vai voar a folha aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 8, irmãos. Que fala assim, ó. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Glória a Deus, né, irmãos?
Glória a Deus, o Senhor é tremendo, maravilhoso, né? Então se a gente se chegar nele, Ele vai se chegar a gente. Então a gente tem que tomar iniciativa. Vamos descobrir sobre isso, irmãos. Irmãos, esse versículo expressa o desejo de Deus em estar perto de cada um de nós. Ele nos convida a buscar a sua presença, prometendo, irmãos, que ao tomarmos a iniciativa de nos aproximar a Ele, Ele também virá ao nosso encontro com amor e acolhimento. Isso, irmãos, nos mostra que Deus anseia por essa intimidade e está disposto a nos abraçar sempre que decidimos a buscar a sua presença. Irmãos, viver uma relação íntima com Deus é uma jornada que se constrói com passos sinceros e dedicação diária. Agora, irmãos, eu vou fazer igual o irmão Ide. Vou fazer passo a passo agora, tá? Da palavra de Deus, para a gente aprender um pouco sobre a palavra, sobre oração, jejum e também decisão de tomar, de buscar o Senhor. Amém? São 6 pontos, irmãos, que eu queria falar com vocês, que cada um tem uns versículos explicando, tá? Primeiro, dedicando a oração sincera e regular. Vamos abrir lá, irmãos, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Agora a gente vai dar uma passada boa na Bíblia, viu, irmãos? Uma boa passada na Bíblia, irmãos. Cadê Filipenses 4, versículo 6 e 7? Que fala assim, irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Olha para vocês verem, irmãos. Então, se a gente dedicar uma oração sincera e regular, o Senhor vai ouvir as nossas orações, irmãos. O Senhor vai ouvir as nossas orações. Só que a gente tem que buscar mesmo, com sinceridade, falar a verdade para o Senhor, falar o que a gente está sentindo. Amém? Irmãos, agora, segundo ponto: lendo e meditando na palavra de Deus, buscando compreender e aplicar seus ensinamentos. Agora vamos abrir lá, irmãos, em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Como eu falei, a gente vai dar uma boa viajada na palavra, é o passo a passo para a gente entender. Amém? Então vou ler de novo, ó, segundo ponto: lendo e meditando na palavra de Deus, buscando compreender e aplicar seus ensinamentos. Olha o que fala Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Olha para vocês verem, a palavra de Deus, irmãos, é a lâmpada que a gente adquire conhecimento, que a gente começa a compreender, que a gente começa a entender e depois a gente começa a aplicar. E aí, se a gente andar nessa palavra, Jesus, ele clareia para onde que a gente tem que ir. Jesus, ele nos ensina: olha, vai para tal versículo que você vai me entender. Eu quero falar com você, meu filho, mas você tem que me buscar. É você que tem que tomar uma atitude. Entendeu, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Terceiro ponto, irmãos: praticando a adoração, reconhecendo a grandeza e o amor de Deus. Glórias a ti, Senhor. Agora vamos abrir lá em João, capítulo 4, versículo 24, irmãos. Glórias a ti, Senhor. Que fala assim, ó: Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha o que acabamos de ler aqui, irmãos. Praticando a adoração, reconhecendo a grandeza e o amor de Deus. Olha o que fala o versículo, vou ler de novo, hein? Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. Então, olha, fala praticando adoração. Quando a gente vai adorar, que a gente venha adorar com total sinceridade do nosso coração, irmãos. Que a gente venha se entregar totalmente na presença de Deus. Totalmente na presença de Deus. Que a gente venha se entregar mesmo. Como eu falei ontem, dar de ponta na piscina e ficar ali. É ir para o mais profundo. Ir para a presença de Deus. Amém? Então que a gente venha buscar mesmo, com sinceridade, a presença de Deus. E orá-lo mesmo. Falar com Ele. Falar com o Papai. E é maravilhoso falar com o Papai, irmãos. O quarto ponto, irmãos. Obedecendo os seus ensinamentos. Obedecendo os ensinamentos de Deus. Vivendo conforme a sua vontade. Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir agora lá, irmãos. Em João capítulo 14. Versículo 21, irmãos. Que fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quem é a que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha o que fala de novo, vou ler de novo, irmãos. Obedecendo os seus ensinamentos de Deus, vivendo conforme a sua vontade. Então, irmão, se a gente viver a vontade de Deus com total verdade e sinceridade e obedecer essa palavra, a gente, irmãos, olha o que fala aqui, ó. A gente vai ser revelado por Deus. Deus, ele vai se revelar. Jesus, ele vai se revelar a nós. A gente vai sentir a presença dele. A gente vai ser usado por ele. A gente vai adquirir conhecimento da sua palavra. Mas eu e você, nós não temos poder a nada. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu me revelarei a eles. A eles quem? Aqueles que obedecem. Então Jesus, ele vai se revelar a nós. E a gente vai ser, como fala aqui, vai ser a luz da lâmpada dele, da palavra dele no mundo. Igual essa camisa aqui, ó. Eu uso essas camisas, irmãos, onde que eu vou, onde que eu trabalho, irmãos. Vou para onde? Vou para qualquer lugar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, que está escrito aqui, ó. Então, que a gente tá do lado errado porque a câmera está virada assim, viu, irmãos? Aí tá virado do lado errado. Eu tô usando a câmera de frontal aqui. Então, que a gente venha falar do amor de Jesus Cristo e viver esse amor. É viver de verdade mesmo, como foi a mensagem de ontem que eu falei. Que a gente venha viver mesmo a palavra, que a gente venha se entregar totalmente na palavra, irmãos, porque ela cura, ela transforma, ela nos muda conforme a vontade de Deus, pois ele é o único caminho, a verdade e a vida. Olha o que fala aqui em João capítulo 14, versículo 6, já estou aqui perto. Fala assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que a gente venha buscar essa palavra mesmo, irmãos, com toda sinceridade. Quinto ponto, irmãos. Buscando a presença de Deus diariamente, criando hábitos como jejum, que fortalece a nossa fé e espiritualidade. Vamos abrir agora lá, irmãos, em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29, que fala assim, irmãos: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Expulsar os demônios lá, certo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, irmãos, olha o que fala aqui, ó. O quinto ponto: buscando a presença de Deus diariamente, criando hábitos como jejum, que fortalece a nossa fé e espiritualidade. Irmãos, não é só nos fortalecer, não, é deixar a gente sensível à palavra de Deus, deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, é deixar os nossos olhos abertos para ler essa palavra, para enxergar que nós não somos nada sem Jesus Cristo. Nada. Nada, 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 nada. Nós não somos nada, irmãos. Nada. Então que a gente venha buscar mesmo
jejuar, para quebrar as nossas vontades, para nos humilhar na presença de Deus mesmo, para nos colocar o joelho no chão e orar e falar com o papai, e chorar, e deixar o coração quebrantado. Ontem na live o Senhor tocou muito no meu coração, tocou muito, eu senti muita presença de Deus ontem, muito, mas muito mesmo, irmãos. Eu comecei a contar um pouco do meu testemunho, o Senhor veio falar muito no meu coração. Então que a gente venha se entregar mesmo, totalmente na presença de Deus, irmãos. Na oração, na leitura da palavra e também no jejum, irmãos. Amém? O 6º ponto, irmãos. Cultivando um coração sincero e disposto a ouvir e seguir a direção de Deus. Vou ler de novo, irmãos. Cultivando um coração sincero e disposto a ouvir e seguir a direção de Deus. Agora vamos abrir lá, irmãos, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que fala assim, irmãos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Irmãos, Ele é o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho, irmãos. Essa palavra é o nosso caminho. Essa palavra é o nosso manual. Como que a gente vai ter intimidade com Deus, irmãos, se a gente não lê, se a gente não ora, se a gente não pratica essa palavra? Como? Não tem como a gente ter intimidade com Deus se a gente não faz isso. Não existe, irmãos, não existe, não tem como. Entende, irmãos? Eu notei mais algumas coisas aqui, irmãos. Fala assim, ó. Irmãos, uma pergunta para mim e para você. Quanto tempo estamos ficando com o celular ligado e também assistindo séries, filmes, jogos e tantas outras coisas que não agrada a Deus, como sites de outras coisas, certo? Você sabe muito bem o que é. Então, quanto tempo que a gente está ficando no celular durante o dia? O dia, daqui a pouco eu vou falar sobre a hora, tá? Quanto tempo nós temos dedicado à oração no nosso dia? Quanto tempo a gente tem orado, falado com o papai? Será que a gente só ora 1 minutinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos? Será que, Deus, obrigado, tá bom? Será que é só isso? Irmãos, quanto tempo temos dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem dedicado à leitura dessa palavra, irmãos? Fazer o teu devocional diariamente, ler ela para você conhecer ela. Quanto tempo? Ou será que você está fazendo assim, irmãos? Como eu fiz muitas vezes. Deixava a minha palavra fechada na estante e não estava nem aí. Eu vivia uma vida, para mim tanto faz. Queria só ficar no meu celular, assistindo coisas que não agradam a Deus. Só estava cada dia mais me distanciando da presença de Deus. Eu estava focado em tempo com o celular, com brincadeiras que não são sadias, com coisas que não são sadias, fora totalmente da palavra de Deus, irmãos. E vivendo dentro da igreja, irmãos. E vivendo dentro da igreja. Há tempo, irmãos, para vocês mudar. Igual eu vou falar aqui, ó. Irmãos, é de se pensar. Pois o dia tem 24 horas. Se não temos tempo para Deus, ó, se nós, olha a pergunta, hein? Se nós não temos tempo para Deus, então nós temos tempo para o que em nossas vidas? O que a gente tem dedicado o nosso tempo? O que a gente tem dedicado o nosso dia? O que a gente tem entregado para Deus? É de se pensar, irmãos. É sério, é de se pensar, irmãos.
Então, irmãos, precisamos investir tempo e oração, estudando a palavra de Deus em adoração e obediência, jejuando para quebrar as nossas vontades e ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Irmãos, essa relação nos traz transformação de vida e nos faz viver conforme a vontade de Deus. Irmãos, é muito mais do que ir à igreja. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que, igual eu vou na igreja só no domingo, então pra mim tá bom. Eu tava indo assim, irmãos. Eu era o famoso crente de domingo. Eu só orava domingo, eu só lia a Bíblia do domingo, eu só louvava os louvores do domingo. Muitas vezes eu nem sabia os louvores, porque eu estava ouvindo outros tipos de música que não agrada a Deus, irmãos, que não me santifica, que não me edifica. E tava assim, irmãos. Tava ouvindo música do mundo, música que não edifica a Deus. Nesses 18 anos, irmãos. E aí chegava dentro da igreja, cantava o louvor lá novo, nem sabia como é que era aquele louvor, nem ouvia. E a minha esposa ouvindo em casa, mas eu nem prestava atenção, porque eu estava cego, meu ouvido estava tampado. Eu não conseguia enxergar e nem ouvir a voz de Deus, nem enxergar que eu estava errado. E aí eu comecei a buscar, irmãos. Eu comecei a orar. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a ler essa palavra, irmãos. Ela nos transforma, irmãos. Basta a gente tomar uma decisão na nossa vida de escolher. É tudo questão de escolha, irmãos. É tudo questão de prioridade. O que nós temos priorizado em nossa vida? Será que a gente está priorizando uma amizade com um colega? Será que a gente está priorizando o celular? Será que a gente está priorizando só a nossa família? Será que a gente está priorizando só o nosso trabalho? Será que a gente está priorizando o nosso carro? Eu não tenho carro ainda, mas em nome de Jesus já vou ter. Estou lutando para isso. E o Senhor vai nos abençoar. Será que a gente está focado em outras coisas e deixando Deus por último? Senhor, a minha rede social é mais importante. Senhor, o meu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok é mais importante. É isso que eu quero. Eu quero curtir. Uma ficadinha ali com a menina, uma ficadinha ali com o menino. É isso que eu quero. Pra mim tá bom, não preciso de mais nada não. Não, irmãos. A prioridade de vocês, irmãos, se vocês estiverem nesse caminho, tá errado. Com esse pensamento. A prioridade tem que ser Cristo, irmãos. A Bíblia fala em Mateus 6, versículo 33, irmãos. Eu vou abrir lá. Eu gosto de mostrar na palavra. Depois eu vou ler esse versículo aqui, irmãos. Em Josué. Olha o que fala aqui em Mateus 6, 33, irmãos. Acabei de chegar aqui, ó. E fala assim, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Então qual tem sido a tua prioridade, irmãos? Qual tem sido a nossa prioridade? O que a gente tem colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Será que a gente está colocando essas coisas que eu falei? Ou será que a gente está colocando a leitura da palavra, a oração, o jejum, a vida na palavra? O que a gente tem feito, irmãos? Então, irmãos, é muito mais do que ir na igreja e cumprir regras. Trata-se de viver uma vida conectada na vontade de Deus. Irmãos, Jesus nos deu um exemplo perfeito dessa relação, quando Ele disse: eu e o Pai somos um. Em João capítulo 10, versículo 30. Pode pesquisar, eu vou até colocar aqui, irmãos. Pode olhar aí pra vocês verem, ó. João capítulo 10, versículo 30. Cadê? Olha o que fala: eu e o Pai somos um.
É um versículo pequenininho, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. 14 letras. Eu e o Pai somos um. Será que nós e Jesus estamos sendo um? Estamos sendo um? Uma pessoa só? Será que nós estamos deixando o Espírito Santo habitar no nosso coração com as nossas atitudes, com as nossas vidas? Com o que a gente está fazendo? Será, irmãos? Então como que a gente tem intimidade com Deus se a gente não tem buscado? Que a gente venha buscar mais, irmãos. Que a gente venha se entregar mesmo, totalmente na palavra de Deus, irmãos. E eu queria ler, irmãos, um último versículo, irmãos. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Que fala assim, irmãos: não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Olha que sabedoria de Josué, irmãos. Olha, ele fala que para a gente ler e praticar essa palavra. Então que a gente venha ler, venha orar: Senhor, fala comigo, toca no meu coração, faz eu entender a tua palavra, meu Pai. Por favor, Senhor. Não adianta só a gente lermos e não praticar, e não buscar a presença dEle em oração, em jejum, na leitura e prática da palavra, irmãos. A gente não vai ter intimidade se a gente não fizer isso. O único modo de a gente ser íntimo de Deus, irmãos, é entregando a nossa vida totalmente na presença de Deus, irmãos. É entregando a nossa vida totalmente nas mãos dEle. Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Tudo. Tudo, Senhor. Então que o Senhor venha fazer a tua obra sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Então que a gente venha fazer isso, irmãos. Amém? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que a gente venha ser mais íntimo da presença de Deus. Que a gente venha se entregar mesmo. Totalmente na presença de Deus, irmãos. Totalmente. Pois somente Ele pode nos curar. Somente Ele pode nos libertar. Somente Ele pode nos transformar. Somente Ele pode nos santificar. Só Ele. Só Jesus Cristo, irmãos. Não existe outro. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para a salvação. Então que a gente venha vigiar a nossa vida e colocar um espelho na nossa frente. Como eu sempre falo nas minhas mensagens. Que a gente possa ver os nossos erros e nos consertar. Antes que Jesus Cristo volte, irmãos. Antes que Jesus Cristo volte. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Papai, obrigado por essa mensagem do Senhor. Glórias a Ti. Aprendi muito com o Senhor, papai. Aprendi muito com o Senhor. Obrigado, papai. Em nome de Jesus, papai, eu coloco a minha vida, meu Pai, a vida dessa pessoa que está assistindo na sua presença, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, conduza, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai, conforme a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Que nós, papai, sejamos íntimos da Tua presença. Que a gente venha, meu Pai, orar, falar contigo, meu Pai, ler a Tua palavra, meu Pai, viver conforme a Tua palavra, jejuando, quebrando as nossas vontades, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Faça da Sua vontade sobre nossas vidas, meu Pai. Nos revista, meu Pai, conforme a Tua armadura, meu Pai. Conforme a Tua palavra fala. Nos revista com a Sua armadura para a gente vencer o dia mal, papai. Limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, meu Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai. Destampa os nossos ouvidos para a Sua palavra, para ouvir a Tua voz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, esse final de quinta-feira, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ter uma live, meu Pai, 8 horas da noite, meu Pai. Que o Senhor também possa me usar, me capacitar, me ensinar, meu Pai, na Tua palavra. Papai, que outras pessoas venham ouvir mais e mais a Tua palavra, meu Pai. E também venham falar do Teu amor, meu Pai. E viver do Seu amor. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu mais desejo do meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Eu entrego, meu Pai, a minha vida, a minha família
Eu entrego a vida dessa pessoa que está assistindo, a família dessa pessoa que está assistindo nas suas mãos. Papai, obrigado pela mensagem de hoje. Eu agradeço pelo Senhor ter falado com a gente, meu Pai. Obrigado, o Senhor falou muito comigo, meu Pai. Que a gente venha ser íntimo de Ti, Papai. Em nome de Jesus. E conduza, meu Pai, as nossas vidas, as nossas famílias e essa palavra sempre conforme a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Papai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração nas Suas mãos. Amém e amém. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Não esqueça, por favor, irmãos, compartilha, comenta, curta, para que mais pessoas assistam, irmãos. Para que mais pessoas recebam um pouco da palavra de Deus. Pois ela transforma, ela cura. Eu não tenho poder para nada. Quem tem poder é o Espírito Santo, irmãos. Então, eu tenho aqui, irmãos, eu vou colocar aqui no finalzinho, viu? Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Se você falar que você não consegue ouvir a voz de Deus, irmãos, se você falar que você não consegue receber um pouco da palavra do Senhor, adquirir um pouco de conhecimento como eu estou adquirindo, irmão, tem 4 plataformas aqui, Qualquer uma dessas 4 você vai assistir esse vídeo aqui, tá? Então, vai lá, assista, compartilhe com outras pessoas. Pode ser que alguma pessoa está precisando, irmãos. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre. Em nome de Jesus. Um abração, fica com Deus e até mais.